Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos criar o perfil de desenvolvimento no nosso projeto. Então vamos lá, vamos fazer como nós fizemos na aula anterior. Vamos criar uma classe que nós vamos chamar de devconfig, dessa vez aqui no pacote .config. Então vamos criar aqui devconfig. Beleza. Nessa classe, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no teste, só que com algumas informações a mais. Vamos colocar então nela a anotação @configuration e a anotação @profile. Colocamos aqui configuration e @profile. Só que o nosso profile dessa vez vai ser dev. Beleza, precisamos de uma instância então do DB Service para a gente poder chamar aquele método instanciar base de dados. Então vamos criar aqui um private DB Service, que nós vamos chamar de DB Service. Beleza, então aqui no application.properties a gente precisa criar o .properties para o dev também, assim como nós fizemos com o teste. Então vamos salvar aqui o nosso projeto, vamos dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui no application.properties. E vamos apagar esse 2 e vamos colocar dev. Então vai ficar application-dev.properties. Beleza, eu deixei no material de apoio as configurações aí para o perfil de desenvolvimento. Então se dá um Ctrl+C aqui, vamos voltar no nosso projeto, vamos abrir aqui o application-dev.properties. Apaga esse conteúdo que já está aqui dentro e copia o conteúdo lá do nosso arquivo. Beleza, então aqui, pessoal, basicamente é a mesma coisa que lá no application-teste. Essas duas linhas aqui, elas representam que nós queremos que o SQL seja mostrado aqui na nossa tela, beleza? Essa outra linha aqui, ó, o que significa? Quando ela tiver create, significa que nós queremos recriar a nossa base de dados sempre que nós rodarmos o projeto. Sempre que a gente rodar no perfil de desenvolvimento, então ele vai recriar a nossa base de dados lá no SQL. Se a gente deixar como none, N-O-N-E, então ele não vai fazer nada, ele só atualiza quando você manda alguma informação lá. E aqui, essa linha aqui é o acesso ao banco de dados, né? Aí a gente tem que colocar o nome do nosso banco. Nós ainda não temos, mas nós já vamos criar. Então beleza, aqui vamos dar um Ctrl+S para salvar. Ótimo. Aí aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que, lá no nosso devconfig, tem que pegar o valor dessa linha para saber se a gente quer recriar então essa base de dados sempre que a gente iniciar o projeto ou não. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente pegar esse valor aqui do nosso application.properties. Então a gente vai lá no devconfig e a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma string que eu vou chamar de strategy. Vamos colocar aqui string, strategy. Aí tem um macetezinho aqui para a gente pegar aquele valor. Nós podemos colocar aqui a anotação value, ótimo, do pacote .annotation, certo? Aí você abre e fecha chaves aqui entre aspas duplas, você vai colocar o sinal de cifrão, beleza? Abre e fecha chaves aqui então. Aí você vai colocar aquele caminho lá. Então a gente vai voltar aqui no application-dev, vamos dar um Ctrl+C nesse caminho aqui e vamos colá-lo aqui dentro. Beleza? Com esse macete aqui a gente já pega aquele valor lá, se ele está create ou se ele está none. Então aqui a gente vai criar o nosso método aqui agora. Ele vai ser um public, nós vamos retornar um boolean dessa vez, então nós vamos chamar de instancia base de dados. Ótimo, ele não recebe nada como argumento. Nós temos que colocar a anotação @bin aqui então. Sempre que nós chamarmos essa classe aqui, esse método já vai ser iniciado para a gente, já vai fazer a validação que a gente vai colocar aqui dentro. Qual validação que nós vamos colocar aqui dentro? Se o strategy for igual a create, então a gente chama o dbService.instancia base de dados, porque daí ele vai recriar a nossa base de dados. Se não, a gente apenas retorna um false lá e ele não vai fazer nada, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a condição aqui se, beleza? Então, se strategy.equals, aí a gente coloca aqui create, então se ele for igual a create, então a gente faz assim, this.dbService.instancia base de dados, é porque a gente quer instanciar a base de dados. Se ele não for nada, a gente apenas retorna um false aqui, return false. Beleza, simples, né, pessoal? Muito simples. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar no menu iniciar e vamos abrir o champ. Então eu vou abrir aqui o champ control panel,
para a gente poder startar o MySQL e o Apache. Então, ao abrir aqui, você clica em Start Apache, Start MySQL. Por padrão, ele roda aqui na porta 3306, que é o que nós deixamos aqui, ó. Por padrão, está na porta 3306. Agora ele pede o nome do nosso banco. Então, vamos voltar lá no nosso navegador, vamos abrir aqui uma nova guia e vamos digitar assim, ó, localhost, apenas localhost, que ele já vai abrir o dashboard aqui pra gente do Champ. Aí nós selecionamos a opção phpMyAdmin, aí agora a gente vai acessar lá o nosso MySQL. E aí lá a gente consegue criar a nossa base de dados que vai representar o nosso Bookstore. Então beleza, na hora que ele abrir aqui a gente já faz a criação dessa base de dados via SQL lá. Maravilha, então ele abriu aqui para mim. Olha, eu tenho aqui o banco de dados Bookstore, tá bem? Então a gente vai fazer o seguinte, como eu já tenho ele aqui, eu vou apagar ele aqui para a gente ver como é que cria. Então é bem simples, eu vou apagar aqui, vou dar um drop, database, Bookstore. Só executar o SQL aqui. Vamos aguardar, ele está carregando. Ótimo, então ele apagou aqui para a gente. Agora vamos criar. Então, para criar a nossa base de dados, nós vamos fazer o seguinte. Seleciona aqui a aba SQL, digita Create, Database e coloca o nome do seu banco de dados. Vou colocar Bookstore, que é o nome do nosso projeto. Vou executar aqui, então agora a gente tem o nosso banco de dados aqui, Bookstore. Agora é só voltar lá no nosso application-dev.properties e passar aqui que o nosso banco de dados lá é o Bookstore. Beleza? Ótimo. Então, se você for lá no Bookstore agora, ele não vai ter nenhuma tabela, não vai ter nenhuma informação, porque a gente não mandou criar. Então, vamos voltar no nosso projeto, agora aqui em application.properties, vamos mandar rodar no perfil de dev, de desenvolvimento. Então, na hora que a gente salvar tudo aqui, ó, mandar rodar o nosso projeto, ele vai criar para a gente a nossa base de dados lá no Bookstore, as tabelas, e vai adicionar aquelas informações. Então vamos aguardar ele carregar aqui. Mais um momento enquanto ele sobe. Beleza, subiu na porta 8080, Tomcat aqui, maravilha. Certo, então vamos voltar aqui, ó, no nosso localhost, no nosso MySQL, no phpMyAdmin no caso, né? E vamos clicar novamente sobre o Bookstore, verificar se ele criou pra gente as tabelas lá. Como vocês podem ver, agora ele criou a tabela categoria e a tabela livro. Maravilha! Então, se a gente clicar aqui em livro, ele vai trazer os livros disponíveis ali para a gente. Então, a gente vai ver que aqueles 5 livros que nós mandamos instanciar lá, quando nós chamamos o dbService.instancia database, ele está aqui, ó, tudo certinho para a gente. Maravilha! Então, para esta aula, o que nós precisávamos era isso, criar o perfil de desenvolvimento e entender como é que ele vai funcionar quando a gente chamar o perfil de desenvolvimento. Então, quando a gente fizer uma alteração no nosso projeto, a gente, por padrão, vai rodar ela no perfil de teste. Ah, beleza, deu certo no perfil de teste, rodou tudo certinho, então agora a gente vai rodar ela no perfil de desenvolvimento. Então, vai fazer assim, testa no perfil de teste, passou no teste, beleza, pode rodar no perfil de desenvolvimento se você quiser. Certo, pessoal? Então, para esta aula é isso. Vamos fazer o seguinte, realizar o nosso commit aqui, vamos dar um git add espaço ponto, git commit -m, vamos colocar aqui criação do perfil de dev. Ótimo, vamos dar um git push aqui para ele subir essas atualizações. Então ele subiu aqui nossas atualizações, pessoal. Vamos só verificar uma coisa aqui. Então, aqui ele não vai rodar porque ambos ele dá um erro de início para a gente quando a gente tenta rodar o MySQL aqui, o H2 Database com o MySQL rodando. Então, ou você está num perfil ou você está no outro, para não dar esse erro, certo? Mas enfim, essa aula foi muito produtiva, espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!